Creia, querido, que Ele está aqui recebendo. Que a palavra dele diz: onde houver dois ou mais reunidos em nome dele, Ele estaria. Então, querido, agora eu quero que você coloque o teu coração atento. Nós vamos receber aqui o nosso querido e amado irmão pastor Ricardo, que vem trazer hoje uma palavra, com certeza, da parte de Deus para nós. Vamos estar orando pelo nosso irmão pastor Ricardo, para que o Senhor possa estar usando ele como um instrumento poderoso, amém? Para a igreja.
Senhor, meu Deus e meu Pai, querido e amado, te agradecemos, Senhor, por até aqui o Senhor já ter mostrado, Pai, o quão maravilhoso é estarmos aqui cultuando o Senhor. E, meu Pai, a parte mais importante, Senhor, é aprendermos de Ti, Pai, na Tua casa, para que possamos praticar, Senhor, durante a semana. Por isso queremos pedir, Senhor, que Tu abençoe Teu servo, pastor Ricardo, Pai. Teu servo que tem pelejado, meu Pai, as batalhas do Senhor através da palavra, através, Senhor, da igreja ali de Magé, Senhor, que tem sido bênção também na nossa vida, no canal do irmão pastor Ricardo, Pai. E, Senhor, eu creio que não será diferente hoje, Pai. Usa Teu servo como instrumento poderoso em Tuas mãos, Pai. Senhor, fala ao Teu servo tudo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Se tiver que nos exortar, exorta-nos, Deus. Nós queremos ser salvos, Pai. Por isso, fala poderosamente através do Teu servo, pastor Ricardo. Abençoa sua família, sua esposa, os irmãos de Magé também que estão aqui, Senhor. Usa Teu servo hoje, Pai, o que nós queremos e te pedimos. Fala não o que nós queremos, mas o que precisamos, Pai, ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve o nome do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito grato a Deus por essa oportunidade, pela recepção dos irmãos, pelo carinho. Irmão Bruno, Deus abençoe. Meu amado irmão Wesley, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um privilégio imenso, uma honra. Ô Diego, você está aí, varão? Ô glória! Glória a Deus. Sou muito grato a Deus. Me sinto muito à vontade no meio dos irmãos. Amém? Como disse o apóstolo Paulo, me suporte um pouquinho na minha loucura. Amém? Abra o santo livro, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Pode adorar, amém, irmão? De graça, não paga não, tá? Amém? Aleluia, pode falar, glória pode falar, só não pode gritar gol, mas glória pode falar. Amém? Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Quero agradecer ao pastor Elvis Guimarães pela confiança de ceder a tribuna para nós estarmos fazendo menção da palavra. Meu diácono Amorim, tenente, patente alta, Deus abençoe. Todos os dias. Aline, você está aí também escondida, né, santa? Cadê a pequena? Está na sala já? Glória a Deus. Tem que estar, aqui não dá não. Amém, amados? Amém. Todos, amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim o santo livro, a partir do versículo 1 até o 5. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, estando no meio do que, amados? Dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, ó glória, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano, no cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a resolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar, que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha semelhança de um homem. Até aqui o suficiente, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se acomodar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, muito conhecido pela visão do capítulo de número 37, bem o varão, Deus abençoe. Muito conhecido pela passagem do capítulo de número 37, o vale de ossos secos.
Interessante que a epígrafe do texto fala que é vale de ossos secos. E nós sabemos, temos a compreensão, que a epígrafe não é o texto bíblico, não é o texto canônico. Mas quem estava ali revisando o texto canônico entendeu que a visão era vale do osso seco. Mas a visão do profeta era o vale dos ossos que eram sequíssimos. De maneira tal que Deus faz um questionamento ao profeta. Se poderia aqueles ossos, que a visão do profeta poderia reviver. E se Deus faz uma pergunta, Ele requer uma resposta. Ele requer que a gente se posicione. Deus não aceita ninguém duvidoso no seu posicionamento. E a resposta do profeta é: Deus, o Senhor o sabe. O Senhor tem a ciência. O Senhor tem todo o saber. O Senhor tem a compreensão. Aleluia. Só o Senhor de fato tem poder. O profeta estava falando para Deus em espírito. E Deus, que sonda mente e coração, estava lendo o espírito do profeta. O profeta, na sua incapacidade, ele estava falando: Deus, eu não posso. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não tenho gerência. Mas eu estou diante daquele que, ao olhar ao vale, que é seco, mas eu entendo sequíssimo, tu sabe que esse osso pode tornar a viver para a glória do teu nome. Isso fala de visões que a gente acha impossível acontecer. E Deus quer saber da gente se a gente tem fé nele o suficiente para fazer o osso seco reviver para a glória do teu nome. Isso fala de coisas impossíveis, de coisas inimagináveis. Isso fala de fato sobrenatural, como o Cristiano disse, o sobrenatural de Deus. Mas muita gente que ouve do profeta Ezequiel não entende que o profeta não era para ser profeta. Ele era para ser sacerdote. Ele era alguém que da sua linhagem familiar era para servir ao Senhor com sacerdócio. E a Bíblia diz que, no versículo de número 1, escute: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5 do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. O que estava acontecendo aqui? O profeta Ezequiel ser tão meticuloso nas datas, no mês, no dia, no ano. O que estava acontecendo com a vida do profeta, que a gente vê que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje? O profeta, ele traça aqui coisas de muito detalhe. E sendo ele, amados irmãos, de uma linhagem sacerdotal, ele deveria de fato servir ao Senhor como sacerdócio, não como profeta. E o que acontece? Números de número 4, Números, livro de Números, capítulo de número 4, versículo 30, diz que o sacerdote, ele deveria exercer o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Então, o motivo pelo qual Ezequiel é muito detalhista em falar o ano, o mês e o dia, é que nesse exato momento aqui, era para ele estar sendo colocado como sacerdote do Senhor. Só que as coisas não aconteceram como ele planejou. E muitas das vezes acontece assim na nossa vida. A gente traça metas, planos, fazemos uma faculdade, um curso, a gente organiza tudo, contrata os melhores profissionais, se matriculamos nos melhores cursos, estudamos, fazemos faculdade, traçamos toda a nossa vida, objetivo. Eu quero falar inglês, espanhol, francês, quero fazer um intercâmbio, quero morar nos Estados Unidos. A gente organiza toda a nossa vida. Mas só que muitas das vezes a vida não respeita nossos planos. A vida não respeita nossos projetos. A vida não respeita nem a nossa linhagem familiar. A vida não vai respeitar de onde você veio, quanto você tem. A vida não vai respeitar o qual diploma você tem. A vida muitas das vezes vai tomar a gente de assalto, amado. E vai levar a gente para onde a gente não quer ir. E vai nos colocar numa condição que a gente não queria estar. A vida muitas vezes vai pregar peça para a gente. A vida muitas vezes vai levar a gente a um lugar que a gente não queria estar de maneira alguma. Imagina o coração do profeta, amado.
O dia que deveria ser o dia da maior alegria da vida dele. O dia que ele deveria estar festejando. O dia que ele está jubiloso, honrando seu pai, a sua linhagem familiar. É tipo assim, a família de pessoas que o pai é médico, a mãe é médica, aí coloca o filho na melhor faculdade, para que também ele seja médico. Ele estuda lá 10 anos cursando, fazendo a faculdade, passando noites insone, e chega o dia da formação. Mas com Ezequiel é diferente. Ele se formou, se qualificou, ele estudou, se entregou, se dedicou a Deus, amou a Deus com toda a sua alma, mas num determinado dia, ele foi levado cativo. Num determinado dia, ele foi colocado aonde ele não queria estar. É por isso que a Bíblia fala em Provérbios 19:21, muitos são os planos do coração do homem, mas prevalece o propósito do Senhor na vida dele. Isso significa que você pode planejar toda a sua vida, mas o propósito, o plano da sua vida não está na gerência da sua mão, está na mão de Deus, amado. Você pode querer fazer algo para a sua vida, é legítimo, mas entenda, se você entregou a sua vida a Deus, o plano, o curso da sua vida está na mão dele. E muitas das vezes Deus, para realizar o seu propósito na nossa vida, vai levar a gente para lugares que a gente não quer ir. Vai fazer a gente passar por situações que a gente não queria passar. Vai fazer a gente trafegar no vale da sombra e da morte, para que lá na frente a gente possa entender o propósito de Deus na nossa vida. Aleluia. É por isso que a Bíblia vai falar que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque na casa do luto há reflexão, na casa do banquete há indolência do pensamento. Escute, você que está passando, amados irmãos, uma agrura, um vento, uma adversidade que você não queria, você não buscou, você não fez nada para isso acontecer. É aquele diagnóstico que você abriu e falou: eu não queria ter esse diagnóstico, eu não queria estar enfermo, eu não queria o divórcio. Por que meu filho saiu de casa? Por que minha filha abandonou? Por que meu filho está assim, está depressivo, não sai de casa, não faz mais nada? Por que, Deus? A gente fez tudo direitinho, a gente colocou ele num colégio particular, a gente ensinou, educou, orou, fez tudo. Por que, Deus? Deixa eu te falar, Deus está fazendo tudo isso para formar o caráter de Cristo em você. A luta, a adversidade, o vale não vem para te matar, vem para te fortalecer, vem para fazer você um profeta para a glória de Deus. Não fique aflito por causa da luta, não fique aflito por causa da adversidade. Não fica aflito sem entender por que você está passando isso. É Deus que está no governo da sua vida. É Deus que está direcionando tudo isso que está acontecendo com você e comigo, para que lá na frente a gente possa entender o porquê que Ele permitiu isso acontecer. Então não murmure no meio da dor, pelo contrário, glorifique, adore a Deus, seja como Jó: Senhor, eu pensei que tudo Tu pode e que nenhum dos Seus planos pode me ser impedido. O salmista do Salmo 119, ele fala coisas maravilhosas. Ele diz: desfenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da Tua lei. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a Tua palavra me vivificou. Na meia-noite, aleluia, me levantarei para Te louvar pelos Teus justos juízos. Antes de ser afligido, eu andava errante, mas agora guardo a Sua palavra. Ele está falando: Senhor, antes de ser corrigido pelo Senhor, antes de ser disciplinado, antes de ser açoitado, antes de passar uma luta, um vale, eu andava errante, pecando, bebendo, fumando, prostituindo, mentindo, eu fazia tudo de errado. Mas agora que eu fui afligido, eu compreendo a Tua lei, eu compreendo a Tua palavra, eu compreendo Teus propósitos. Eu sei que Você anda no governo da minha vida, Senhor. Aí ele fala, olha o que ele diz, amado: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os Teus estatutos. As Tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoarem. Dá-me inteligência para que aprenda os Teus mandamentos. Ele está falando: não reclame, adore e peça ao Senhor inteligência para você atravessar esse vale de dor. Porque o nosso pensamento é limitado, mas o pensamento de Deus é insondável. A nossa vista enxerga aqui, mas a vista de Deus vai além da nossa visão. Os nossos planos têm uma certa limitação, mas o plano de Deus vai além daquilo que a gente pensa e imagina, mano.
O profeta Isaías entendia isso. O profeta disse: porque os teus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu, aleluia, são mais altos do que a terra, e mais altos são, aleluia, os seus caminhos do que os meus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, e regam a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Aleluia. Ele está falando, queira o diabo ou não, creia a adversidade ou não, creia a circunstância, a vida ou não, o propósito de Deus na minha vida vai acontecer. Vai acontecer. Não importa o lugar onde você possa estar inserido, Deus está no governo da sua vida, Deus está no governo da sua história. E o profeta fala: Senhor, esse é o pior lugar que eu queria estar. Eu estou no meio dos cativos, dos presos. Eu não queria estar aqui, Senhor. Eu queria estar agora exercendo o meu sacerdócio. Eu queria estar agora entrando no Santo dos Santos. O tabernáculo era tripartido. Então, Ezequiel ia entrar no melhor lugar de honra onde ele poderia entrar. Tinha o pátio, o lugar santo e o santíssimo. E ele ia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, regimentado pela lei. Mas Deus levou o profeta aonde ele não queria ir lá. Ele ia experimentar um lugar, um ambiente onde ele imaginava, para experimentar a maior experiência de Deus na vida dele. Pode pegar a maioria das pessoas aqui, pergunta como que aconteceu a conversão dela. Se foi um momento de prazer, de alegria, foi um momento de dor, momento de luta, de vale, de assombro, de um casamento à beira do divórcio, de uma enfermidade terrível, de uma crise emocional. E no meio desse vale a pessoa encontra o Senhor onde não imaginava encontrar. E ele está falando: eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Quebar significa distante. Ezequiel está falando: Senhor, eu vim parar aqui na Babilônia, nesse rio Quebar, distante do propósito, distante da promessa. É onde a gente pensa que aquilo que é impossível para a gente é possível para Deus. É no momento e no lugar onde menos imagina é que Deus vai realizar o milagre da nossa história. É nesse lugar, junto ao rio Quebar. Ele não queria estar ali, ele não queria que aquilo acontecesse, ele não queria ser exilado, ele não queria sair de Jerusalém. Estava muito cômodo, muito confortável, tudo perfeito, ar-condicionado no 17, como o irmão falou aqui: pastor, aqui está clima de montanha, você não vai suar. Eu falei: vou suar, mano. Estava tudo cômodo, gostoso, climático, favorável, tudo perfeito. Chegando à idade, imagina o profeta, 29 anos e alguns dias, pronto para acontecer, pronto para chegar o momento de ele se tornar um sacerdote. E num dado momento ele se vê exilado, preso, cativo, tudo vira de cabeça para baixo. Ele fala: não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu me dediquei. O pior lugar da minha vida, mas no pior lugar da nossa vida vai ser onde a gente vai ter a visão do céu aberto para a nossa existência, mano. Está escrito na palavra. Olha o versículo 1: junto ao rio Quebar, vírgula, se abriram os céus e eu vi visões de Deus, no lugar onde ele não imaginava. Aonde que ele imaginava ver Deus? No Santo dos Santos, meu diabo. Ele achou que veria Deus lá, oferecia sacrifício para ele e para o povo. Ele falou: vou entrar naquele lugar e vou ver a presença. Mas não, ele viu a presença distante do lugar que ele achava que Deus estaria. Escute, você vai encontrar Deus aí, no meio do vale, da dor, da aflição, da crise. E você está olhando: Deus, aonde o Senhor está? Ele está falando: eleva os seus olhos para o monte, e você vai ver da onde que vai vir o socorro. O socorro vem do Senhor. Estava na beira do rio, e se abriram os céus, e eu, Ezequiel, vi visões de Deus. Quem aqui já foi pescar? Ou já foi para um rio?
Geralmente quando você está num lugar desse, a sua visão é sempre aqui, ó. Aqui, você olha para a água, o chão, para o rio, você joga a isca, o anzol, você está olhando para lá. Ele estava ali, cabisbaixo, triste, abatido. E ele falou: Senhor, tudo que eu fiz não valeu de nada. E ele está lá se lamentando, escrevendo: Senhor, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º, ou seja, era hoje que eu era para eu estar me formando num sacerdote, mas agora estou aqui no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Mas a Bíblia fala, a vírgula é uma pausa, e ele olha e fala: se abriram os céus e eu vi a Deus. Sabe o que é isso? O profeta levantou a cabeça e olhou para o céu e falou: Deus tem que estar em algum lugar, Deus virá a meu socorro, Deus virá me socorrer. Eu não vou ficar nessa situação para sempre, isso não será o meu fim, eu não vou permanecer nessa situação. Deus está chamando alguém aqui falando: olhe para o céu, que Deus virá ao seu socorro. O que Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, olhando para Jesus. Deus está falando: meu irmão, pare de olhar para a sua situação, para de olhar para a sua crise, para de olhar para essa situação terrível. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Creia na promessa bíblica, creia naquilo que ele prometeu. Se ele é fiel, ele vai cumprir, meu amado. Ezequiel teve que parar de olhar para o chão. Eu imagino o profeta levantando a cabeça, algo movendo o corpo do profeta, falando: algo está acontecendo no alto, algo está acontecendo na eternidade. Deus de fato está se movendo. Ele começa a olhar e fala: não, eu não vou ficar aqui para sempre, essa não é a minha situação, Deus não me chamou para isso, eu vou olhar para o céu, para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Deus faça alguma coisa, e Deus começa a abrir o céu, revelar a vontade dele para o profeta Ezequiel, e ele viu visões de Deus, amado, no plural. Ele teve visões de Deus, revelações. Pare de olhar para a sua aflição. Eu parei de murmurar, eu só oro. Eu só olho para o alto, porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. Eu só faço aquilo que a palavra fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O profeta e o apóstolo Paulo está falando: olhe para a eternidade, e de lá virá a tua resposta. Olhe para lá, e você vai ver o céu se abrir. Você vai fazer como o apóstolo Paulo: porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não têm condição de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem como comparar. Tu acha que eu queria ser pastor, mano? Tu acha que eu escolhi isso para minha vida? Claro que não. Eu nunca imaginei isso no meu espírito. Nunca. Fiz mecânica como meu pai, fiz curso de hidrolacabista, fiz curso de informática, e hoje trabalho como barbeiro. Olha a doideira. A loucura. Tracei plano, projeto, meta, vivendo a vida de maneira dissoluta, desenfreada. Eu falava às vezes, quando a gente conversava sobre religião com os colegas: um dia que eu ficar mais velhinho, mais cascudo, eu vou para a igreja. Aí Deus falou: não, vou te pegar com 22 anos, negão, quero ver o que você vai fazer. E num dia desse, sem eu menos planejar, sem eu menos querer, é por isso que Jesus fala: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi a você. Não foi você que veio me buscar, foi eu que busquei você. Não é você que se salva, é eu que te salvo, é eu que te limpo, é eu que te purifico. É o que José fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus transformou a maldição em bênção. Eu estava amaldiçoado por vocês, mas o meu Deus em quem eu confio, Ele transformou o mal em bem para a glória do seu próprio nome. Ficou preso? Ficou. Ficou distante do Pai? Ficou. Chorou? Chorou. Passou agruras? Passou. Mas num dado momento ele falou: bendito seja o nome do Senhor, porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor.
Então todas as lutas, ela forma o caráter de Cristo em nós, sem a gente menos imaginar, sem a gente querer, sem a gente buscar. Deus, Ele mostra que Ele está conosco. Olha o que o profeta diz, versículo 2 de Ezequiel, capítulo 1. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro de Joaquim, veio expressamente, olha só o que ele diz, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e esteve ali, aleluia, sobre ele a mão do Senhor, aleluia, aleluia. Ele está falando, Ezequiel, você está murmurando, reclamando, falando que você está preso, cativo, mas escute, é aí que eu vou te mostrar a minha palavra, é aí que eu vou revelar a lei para você, é aí que eu vou manifestar a você, no meio da dor, cativo, preso, é lá que a minha mão vai estar sobre você, Ezequiel, é aí, é chorando, é no meio da dor, o plano frustrado, mas ele está falando, eu nunca te abandonei, Ezequiel, eu nunca te deixei. É aí que a minha mão está te guiando, que ela está sobre você. Ele está falando, Ezequiel, você acha que está dominado por Joaquim, mas você não está dominado por ele, você está dominado por mim. Sou eu que governo a sua vida, não é Joaquim. Joaquim só é uma ferramenta para lapidar o teu caráter. Entenda, toda tribulação e luta só é para lapidar o seu caráter, a imagem de Cristo. Não reclame, Deus não te abandonou, Ele está contigo aí. Ele está contigo aí. Ele nunca saiu do seu lado. Se vale fez você chorar e faz você chorar? Você está achando que Deus te abandonou? Não, Ele está aí pertinho de você. Aleluia! Você está achando que vai ter terremoto, tremer terra? Não. É como o profeta Elias. Ele querendo terremoto e fogo, e falou, eu quero fogo, cadê Deus? Não tem. Eu quero terremoto, cadê Deus? Não tem. Mas quando ele entra na caverna, a Bíblia diz que vem um cício. Aí ele fala, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está no silêncio, no oculto, e fala, Deus, eu estou te percebendo, eu estou te sentindo. Senhor, eu esperava fogo, terremoto, mas o Senhor está no meio do silêncio. No silêncio também tem a resposta de Deus para a nossa vida. Deus nunca abandonou José. Agora, por que ele permitiu? Por que Deus permite certas situações com o servo de Deus? Não é servo do Senhor. E a gente tem essa confusão mental de espírito. Eu sirvo a Deus porque essa luta. Eu sirvo a Deus porque essa crise. Parece que Deus se afasta, fala, Deus, não é possível, que a Bíblia diz que Deus é bom. Por que Ele me permite passar isso? Mas Deus nunca abandona o seu servo. Deus nunca abandona o seu filho, a sua filha. Olha o que a Bíblia diz sobre José. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos seus olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó o entregou na mão de José todos os presos que estavam com ele na casa do cárcere, e ele fazia tudo como ali fazia. E o carcereiro Mó não teve cuidado nenhuma coisa sobre o que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor lhe fazia prosperar. Aleluia. Ou seja, Deus estava com José no lugar onde ninguém imaginaria que Deus estaria com ele, e fazendo ele avançar mais do que a todos. É um Deus que fica conosco em todas as situações, amor. Não é só na bonança, mas também é no meio da crise. Não é só com recursos, mas também com falta dos recursos. Ele está lá. Não é só quando tem um templo, mas também é quando não tem templo. Porque aí Deus fala, agora não precisa de templo. Você é o templo que eu vou morar e vou manifestar minha glória em você. Não é lá, Ezequiel. É aqui no rio Quebar. Não é aí, Neemias, mas é aqui. Porque Neemias também achou. Neemias 13, 1 diz:
Naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão ou água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Os amonitas, os moabitas falaram o quê? Vamos dar dinheiro para o profeta amaldiçoar a eles. E quanto mais o profeta amaldiçoava, mais Deus abençoava. Quanto mais o profeta falava contra, mais Deus ia a favor. Por quê? Porque Deus é um Deus que de fato pode mudar maldição em bênção. Em bênção. Eu sei que é muito difícil perceber isso, mas a forma de entender que Deus está contigo é porque Ele está falando essa palavra. Porque é isso que eu entendo que Deus está fazendo com a minha vida, com a minha história, com a minha esposa. No lugar onde a gente menos imagina, Deus está conosco lá. Deus está lá, protegendo, guiando, sustentando, livrando, cuidando, pagiando e falando: eu jamais te abandonei, meu querido. Porque não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Porque se dependesse de mim, eu sairia fora, mano. Agora, por que a Bíblia fala assim pra gente? Rogo, pois, irmãos, que apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto, o quê? Raçou? E não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. A visão do apóstolo Paulo é o sacrifício da antiga aliança, mas ele muda algo, ele fala: olha só, ofereça-se como sacrifício vivo, consciente. O sacrifício da antiga aliança, ele tinha que ser imolado, porque senão, se colocasse a ovelha perto do fogo, ela saía fora. Porque a gente não quer prova, a gente não quer ser provado por Deus. Então Deus está chamando a gente para ser provado de maneira consciente. Ele está falando: vem, se ofereça a mim, que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade minha do Senhor. Mas venha consciente, venha voluntariamente, venha de maneira consciente, que eu vou mostrar para você. Agora, se a gente não se oferecer, a gente não vai experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus. A gente quer se privar, mas entenda, Deus está contigo aí. Só confia nele. Só entenda que Ele jamais te abandonou, mesmo no rio Quebar, mesmo aí nessa situação que você jamais imaginaria. Mas Ele está falando: é aí que eu vou me revelar a você. É exatamente aí. Deuteronômio 23:5 diz: porém o Senhor, o teu Deus, que quis que Balaão ouvir antes do Senhor, o teu Deus, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, o teu Deus, te amava. Te amava. Ele mudou a maldição em bênção, por quê? Porque Ele te amava. Ele te amava. E hoje eu estou chegando na minha conclusão. O que é isso, pastor? Vai ser rápido? Vai ser rápido. Eu gosto de pregar 2 horas às vezes. Mas hoje eu quero que você saia daqui consciente de que no meio do rio Quebar é só você levantar um pouquinho o pescoço para o alto, que você vai ver o céu aberto. Você está olhando para um lado, para o outro, para baixo, para cima, e você não está encontrando porta aberta nenhuma. Mas se você olhar para o céu se abre. E você vai ter visão de Deus. Salmo de número 46. Abra junto comigo esse salmo, por favor. Eu amo esse salmo. Salmo de número 46. Alguns músicos, se quiser levantar aqui, por gentileza, pode vir. A gente vai cantar alguns louvores. Eu não vou cantar não, porque sou ruim de cantar. Vou estragar o negócio. Mas eu gosto de um tangedor para que eu possa profetizar. Sou igual ao profeta Eliseu. Traga-me um tangedor para que eu possa profetizar. Salmo de número 46. Todos, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ó glória, e não será abalada. Ele está falando, pode a maior crise do mundo se levantar contra você, eu estarei aí, você não será abalado, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu estarei aí no meio. Ele diz, Deus a julgará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele está falando, todo mundo pode se levantar contra você, mas eu vou derrubar o conselho das nações. Eu de fato vou dominar sobre a sua vida, e as nações não poderão vir contra você. Ele está falando, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está com quem, amado? O Senhor dos Exércitos está com quem? Conosco, amado. Conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está falando, eu não sou o Deus só de Jacó, também sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ricardo, de Paulo, de Renato, de todo mundo. Eu sou daquele que me invoca. Eu sou o Deus daquele que clama pelo meu nome. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ou seja, olhe para o céu, Ezequiel. Contempla. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele vai ser exaltado entre as nações. E lá a gente vai ver a glória do Senhor. Lá na beira do rio Quebar. Sabe onde foi a minha beira do rio Quebar? Lá no lugar chamado Lagoa, Morro do Sabão. Sentado numa sacada, depois lá no Saco. Olha o nome do bairro, Saco. Fechado, cativo. E eu olhei para o céu, e o céu se abriu. Ele falou, vem meu amigo, sai daí, vem. Não, mas eu não sei que não, ele está falando, vem. Só confia. Aquieta e saiba que eu sou Deus. Aquieta que eu vou tratar da tua vida. Aquieta, entrega o teu caminho a mim, e tudo eu vou fazer. Compreenda que vai ter dores, ferimentos, mas eu vou sarar todas elas. Eu vou colocar o nardo, um unguento nessa ferida. Eu vou tratar você. Confia em mim. Entenda que eu sou teu Deus. Eu vou curar você, eu vou tratar. Mas só confia. Meu Deus. E deixa Ezequiel vai falar, versículo 4 e 5. E olhei, o céu se abriu. Ele viu visões de Deus. Ele diz, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Sabe o que é isso aqui? Era o reino babilônico. E ele, de maneira poética, ele está falando, Senhor, eu estou vendo uma tempestade. Deus, o Senhor me abriu o céu para eu ver uma tempestade. Senhor, eu não queria ver essa tempestade. Ele está falando, calma, Ezequiel. Vai ter um cativeiro? Vai. Você vai ficar preso? Vai. Você vai ficar na beira do rio Quebar? Vai. Mas entenda, eu estarei contigo aí, Ezequiel. Porque quando ele diz aqui, e uma grande nuvem com fogo resolveu-se, um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa com cor de ambá. Sabe o que é isso? É uma linguagem figurada da presença de Deus. Era o mesmo Deus que tirou o povo da terra do Egito. Quando estava de dia tinha um sol, o Senhor se colocava como nuvem. Como estava de noite tinha um frio, Deus se colocava como uma coluna de fogo. Deus está falando, eu vou ser para você aquilo que você precisa. Se você estiver com frio, você é o calor. Se você estiver com calor, você a nuvem para te refrigerar. Se você estiver com fome, eu vou ser o pão para te saciar. Se você estiver com sede, eu vou ser a água para você refrigerar a sua alma. Eu vou ser o Deus que você precisa. Você viu a tempestade,
mas agora você viu a grande nuvem que é o Senhor dos Exércitos. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era uma aparência. Esta era a sua aparência. Tinha semelhança de um homem. Tinha semelhança de quê? É Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Curva diante da estátua, não vamos. Se prostra, não vamos. Vou te dar oportunidade, vou tocar o instrumento, não precisa perder tempo. Tudo bem, vocês vão ser lançados na fornalha. Eles foram lançados na fornalha, mas não negaram a Deus. Aí Nabucodonosor faz isso aqui, ó. Peraí, a gente não colocou 3 lá? Colocamos, gente. E quando fomos colocar lá, alguém caiu lá e queimou. Estranho, porque eu estou vendo um lá e um é semelhança dos deuses. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Ele está falando, eles colocaram você para morrer, mas Deus vai entrar lá para te salvar. Eles colocaram você lá para ficar depressivo, triste e falar, é o fim. E meu Deus vai falar, é a virada da tua história. E eles terão a minha presença e ao teu redor. Não vai ter cheiro de fumaça. Não queimará nem a sua roupa. Porque eu sou Deus do fogo. Eu sou Deus da água. Eu caminho sobre a tempestade. A tempestade babilônica pode vir, mas eu sou a nuvem que vou dissipar essa tempestade. Entenda isso. Entenda isso. Se Deus vai mudar a minha vida, é isso mesmo? Ah, estou bom de ouvido. Se Deus vai querer mudar a minha vida. E Ele mudou a vida do profeta. O profeta ia ser sacerdote. O profeta ia ser o quê? Sacerdote. Eu estudei para ser mecânico. Estudei para ser hidrologista, trabalhar com telefonia. Fiz curso de informática. Não sei nada de informática mais. Estou trabalhando como barbeiro. Aí vai Deus e me chama para ser pastor ainda. Deus muda tudo. Sabia que Deus pode mudar de fato a tua história? Eu não sei qual é a sua situação. E tem gente que vem para a igreja sem fé, irmão. Acredita nisso? Vem sem esperança de que Deus pode realizar milagre, prodígio e maravilha. Mas Hebreus 3:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Então, se Ele mudou a história de homens do passado, Ele pode mudar a sua história agora, no presente. Ele pode virar o seu cativeiro, como fez na vida de Jó, mano. Jó não é um personagem lúdico, não. É um homem como eu e você. E passou vento, tempestade. Mas lá no capítulo 42:2 ele diz: Senhor, eu bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Ele está falando, quer o diabo ou não, quer a luta ou não, o propósito de Deus vai cumprir na minha vida. Eu posso ter planejado tudo, mas devo virar tudo de cabeça para baixo, para que o propósito dele se cumpra na minha vida. Você não imaginava ser crente, você também não imaginava estar tocando na igreja, estudou para química, né, mano? Mas está aqui adorando aí. Você não queria servir Jesus, de repente estava aí no carnaval, maluco, perdido, como talvez eu estaria. E Deus foi lá e resgatou você. Te tirou das trevas e te levou para a maravilhosa luz. E Ele não vai deixar você morrer. Por quê? Porque Ele é um Deus que venceu a morte. Ele é um Deus que venceu a morte. E Ele mudou a vida do profeta. Ele queria ser sacerdote, mas Deus falou, não, tu não vai ser sacerdote, tu vai ser profeta. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 em diante, e a gente termina. E disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem. Quem é o filho do homem aqui? Ezequiel. Você tira Ezequiel e coloca o seu nome aí. E Deus está falando, ei, chega de ficar prostrado, coloca-te em pé, eu vou falar com você. Olhe para cima que eu vou abrir o céu. Olhe para cima que eu vou te dar visão. Se você não se levantar, eu não vou falar com você. Quando Ezequiel se levanta, diz a palavra, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Quem que colocou ele em pé? Deus já falou para ele ficar em pé? Sim, mas quando Ezequiel deu o primeiro passo, Deus deu o
dele. Quando ele se posicionou, o Espírito Santo entrou dentro dele. Deus está falando aqui com pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Está falando aí? Quando que você vai se posicionar? Se você der o primeiro passo, eu entro dentro da sua vida. Se você der o primeiro passo, meu Espírito entra em você. Aí de fato você vai ficar de pé. Agora você está em pé na carne, mas você com o Espírito vai ficar no Espírito. E diz: quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ou seja, ele já estava ouvindo a voz de Deus, mas quando o Espírito entrou, ele começou a entender o que de fato Deus estava falando com ele. Já reparou? Você vem num culto, você não entende nada, o pastor fala de escatologia, justificação, expiação. Você tem semana de idade, você fala: meu Deus, o que é isso? Esse povo é maluco. Você não entende nada. Mas você vem a primeira vez, vem a segunda, aí você dá o passo: não, agora eu quero, Senhor. Agora eu me entrego. Aí o Espírito entra. Aí você começa a entender, você começa a ter a revelação, o entendimento, você começa a descortinar o véu, e você fala: Senhor, agora eu estou compreendendo o que você fala comigo, Senhor. E disse-me: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. Agora Ezequiel entendeu a sua real vocação. Agora Ezequiel entende qual é de fato o seu verdadeiro chamado. Agora Ezequiel entende o sentido da vida dele. Tudo isso é para que a gente entenda o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Agora em Deus eu compreendo o sentido da minha existência. Busquei aqui, lá, colar, situações, pessoas, relacionamentos, loucura, não encontrava sentido. Mas quando eu me posicionei, o Espírito entrou, Deus falou, eu entendi, me coloquei de pé, ouvi a palavra, ele falou: ei, filho do homem, te levarei às nações, eles serão de duro semblante, mas entenda, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio dele. Ele está falando: quer eles creiam ou não, mas eu vou fazer na sua vida, quer eles acreditem ou não, mas você será o meu profeta. Ponte em pé, amado. Ponte em pé. Você, como Ezequiel, se colocou em pé fisicamente, mas agora é falar: Senhor, me posicionei. Qual é o seguinte passo? Eu quero o seu Espírito, Senhor. Eu quero a sua presença. Eu quero compreender o que o Senhor está falando comigo. Eu quero entender o porquê que eu estou nesse vale de sombra e de morte. Eu quero entender porque todos os meus planos se dissolveram. Não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu queria, mas o Senhor mudou tudo para que eu chegasse até aqui e entendesse qual é o real sentido da minha vocação. Talvez é isso que você precisa saber. O real sentido da sua vocação. O porquê você está aqui. O porquê você de fato carrega uma Bíblia. O porquê que de fato você levanta a mão e chora, dança, adora a Deus. Será que é só por isso? Não. É para você entender o seu real sentido e vocação da sua vida. Amém? Vamos adorar? Evangelista, amado. Vem para cá que eu não canto não, mano. Ah, glória a Deus.